Bom, dando sequência ao nosso conteúdo, tem dois dispositivos do nosso Código Civil que eu quero tratar com vocês agora bem rápido. O primeiro dispositivo é o 1789, que vai falar acerca da questão da legítima. Então ele diz assim, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então nós já falamos isso muito em sala. Se houverem herdeiros necessários, e são aqueles herdeiros necessários obrigatórios, só poderá ser testado metade da herança. Ou seja, 50% pode ser testado, os outros 50% compõem a legítima, certo? E aí, dito isso, nós estamos falando então que metade do patrimônio pode ser entregue por meio de testamento. Mas esse testamento, ele pode então caducar ou ser julgado nulo. O que acontece se isso ocorrer? Para onde vai esse patrimônio? De quem é esse patrimônio? Esse patrimônio passa a ser dos herdeiros legítimos, tá ok? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Se eu tiver uma situação em que eu faço um testamento, deixando um patrimônio para pessoas específicas, e esse testamento caduca, ou esse testamento é declarado nulo, ou determinadas cláusulas são declaradas nulas, todo esse patrimônio vai para os herdeiros necessários, ok? Então não se esqueçam disso. E aí a pergunta que às vezes pode ser feita, né? Como que se caracterizaria um testamento caduco? Né? Qual seria as situações de um testamento caduco? E aí eu vou elencar algumas para vocês. Por exemplo, a pré-morte do herdeiro constituído por testamento. Então eu deixo o patrimônio X para o fulano de tal, só que o fulano de tal morre antes que eu morra. Então, nesse caso, caducou esse testamento, tá? Se o beneficiário falecer antes da implementação de uma condição para a qual ele teria que cumprir, ou a qual ele teria que cumprir para receber a herança, ou seja, eu deixo um patrimônio para o fulano de tal, desde que o fulano de tal tenha um filho, por exemplo, né? Ou desde que o fulano de tal pare de fumar e de beber. Exemplo, estou deixando o patrimônio X para o fulano de tal, desde que ele pare de fumar e pare de beber. É a minha condição, certo? Se ele falecer antes de cumprir essa condição, esse testamento é caduco, tá ok? Ele não cumpriu a condição, por isso não pôde herdar, faleceu, caducou o testamento, tá? Outra situação é quando a condição suspensiva imposta, né, pelo disponente, ou seja, para quem está fazendo o testamento, né, ela não puder ser realizada. Então ele impôs uma condição, certo? E ela não pode, essa condição não pode ser realizada. Então ele determinou, por exemplo, que o fulano de tal só poderia receber a herança dele depois que ele colasse grau no curso de Direito da Faculdade de Nicuns. E ele parou de fazer o curso de Direito, parou de estudar, certo? Então o que acontece nessa situação? Caducou o testamento, por quê? Porque ele não vai colar grau, porque ele parou de estudar, certo? Uma outra situação, quando o herdeiro é instituído ou legatário, ele renunciar à herança ou ao legado. Então eu posso deixar, por meio de testamento, um patrimônio para o fulano de tal e o fulano de tal renunciar a esse patrimônio? Pode, isso pode acontecer. Então eu deixo para o fulano de tal o patrimônio X, ele renuncia a esse patrimônio, o que acontece? Caducou o testamento, tá? E por fim, quando nos testamentos especiais, aqueles que nós falamos, e vamos falar um pouco depois mais sobre eles, mas é o marítimo, aeronáutico, militar, quando o testador acaba por não morrer durante a viagem, ou durante a guerra, a campanha, etc. Então nós temos essas qualidades, ou essas modalidades de testamento, né, que são aqueles testamentos especiais,
os chamados marítimos, testamentos especiais marítimos, aeronáuticos, militares. E aí o cara tá lá na guerra, no meio da guerra, ele fala, eu quero fazer um testamento. Chama o comandante dele e fala, ó, eu tô deixando isso, aquilo e aquilo outro para fulano, ciclano e beltrano. Ponto. E aí acaba a guerra, o cara não morre. O cara tá vivo. Então o que acontece com o testamento? Ele caducou. Tá ok, pessoal? Então fica ligado nessa situação desses dois dispositivos, que isso é muito interessante. Posso testar? Posso. Qual a quantidade que eu posso testar? Até 50% do patrimônio, que os outros 50% é legítima. E esse testamento pode ser nulo ou pode caducar? Pode caducar ou pode ser nulo. Se acontecer de caducar ou ser nulo, esse patrimônio que estava no testamento vai para as mãos dos herdeiros necessários.